Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Paulo Mendes Pinto é o coordenador da área de Ciências da Religião da Universidade Lusófona, é responsável pelo projeto REC 21, Religiões, Educação e Cidadania, e tem uma grande, vasta obra publicada sobre ciências da religião, em particular judaísmo e islamismo. E é por isso que o chamámos para este pequeno podcast. Foi também diretor do Instituto Al-Muahid de Estudos Islâmicos e lançou a base de dados sobre o património islâmico em Portugal. É este olhar que acaba por ter, que também o levou a ser considerado dos maiores especialistas em ciências da religião. Foi responsável durante muito tempo da formação na Universidade de Lusófona nesta área e é hoje o diretor-geral do Conselho Superior Académico da instituição. Doutor, eu vou começar pelo mais simples. Como é que comenta a aprovação na generalidade do projeto de lei que visa proibir o uso de roupas destinadas a ocultar o rosto em espaços públicos em Portugal? Apesar da palavra burca não aparecer no texto, o objetivo é proibir a utilização de roupas destinadas a ocultar ou obstaculizar a exibição do rosto. E na argumentação da lei, o partido que o propõe, que propõe o projeto de lei, o Chega, aponta o exemplo de países como a Dinamarca, a França, a Bélgica, que já proibiram a utilização do véu islâmico nos espaços públicos. Como é que comenta esta discussão que subitamente assaltou a sociedade portuguesa e como é que vê, quais são as consequências depois também desta nova lei? Ora, bom dia. Por um lado, esta discussão é extemporânea, por outro lado, é natural. É natural porque, de facto, pela Europa, desde há cerca de 15 anos, que começou esse crescendo de vários países terem leis com proibições semelhantes a esta. Portanto, seria natural, mais tarde ou mais cedo, a questão chegar cá. Contudo, ela é extemporânea porque a comunidade islâmica em Portugal não tem esta prática de forma significativa. Não é frequente a pessoa estar no espaço público e cruzar-se com alguém de burca. Portanto, é uma discussão que tem uma dimensão mediática muitíssimo superior à realidade social à qual ela supostamente responde. Portanto, não há propriamente uma questão significativa, no caso português, que implicasse uma lei e muito menos que implicasse um alarido imenso. Depois há aqui uma série de ironias, em que até poderíamos usar outras palavras, mas fiquemos por essa, não é? Uma delas é, inevitavelmente, o não se conseguir chamar a coisa pelos nomes. De facto, o objetivo é a burca, não é mais nada. Não é? E, portanto, é uma questão do campo da relação com o Islão, muito possivelmente do campo de uma islamofobia. E é por aí que eu acho que vem o comentário que é mais importante, que é nós vermos esta lei a ser apresentada por um partido que defende esta lei falando da dignidade da mulher, quando sabemos que em muitas outras políticas a questão da dignidade da mulher não é propriamente aquilo que está na agenda política desse partido. Portanto, é aqui usar uma argumentação que não é de facto a argumentação que se quer. E ao menos que se falasse correto e verdade e se dissesse que se tem medo de uma invasão islâmica, que se tem medo que a Europa venha a ser colonizada por muçulmanos, etc, etc, etc. Mas não, a questão é como que transvestida por um argumento que ninguém pode ir contra ele. Porque, efetivamente, e aqui entramos na substância da coisa, deve-se proibir a burca ou até qualquer outro tipo de véu ou não. Em termos de dignidade, todo o caminho que nós fazemos desde o Renascimento, Iluminismo, etc., isto é, tudo o que marca o Ocidente enquanto civilização, assenta na questão das liberdades individuais e até numa dimensão de reconhecimento que tem no rosto o seu lado fundamental. Portanto, para nós, culturalmente, enquanto Ocidente, a questão de andar com o rosto destapado é algo fundamental. E, portanto, temos que equacionar se isso, efetivamente, é uma liberdade que se coloca acima de todas as outras ou não. E, mais, se o uso do véu, por um lado, se é uma questão cultural e identitária legítima ou se é, de facto, uma questão de uma imposição familiar do marido, isto é, se é um acabrunhar da mulher e a ir, de facto, contra as liberdades fundamentais. Não é? E aí nós temos que saber, ou temos que tentar distinguir que liberdades é que estão acima umas das outras. A única liberdade que eu acho que aqui, de forma significativa, não tem lugar é a liberdade religiosa, porque para o Islão, a burca, isto é, cobrir totalmente a cabeça ou o rosto, não é nada corânico, não é nada que seja obrigatório. Portanto, é uma questão cultural, é uma dimensão cultural
que foi colado ao mundo islâmico. Sabemos que o uso de véus tipo burca existe há milhares de anos. Eu gosto muito de usar em aulas, em artigos, uma imagem que eu tirei num baixo relevo em Palmira, no Templo de Bel, uma imagem com um baixo relevo com cerca de 2000 anos, em que está uma procissão de entrada no templo, e lá está um grupo de várias mulheres completamente cobertas com uma burca. Isto é cerca de 600 anos antes do Islão. Portanto, é uma prática cultural anterior que se pode relacionar com questões do clima, da areia, do calor, com questões, efetivamente, de a mulher ter alguma dimensão de impureza que não pode ser mostrada, com essa dimensão importantíssima que é o colocar a mulher de um lado de fora dos potenciais olhares dos homens. Agora, islâmico não é nada de central em termos islâmicos e, portanto, não se pode nunca chamar aqui a questão da liberdade religiosa como uma justificação. Isto não é um bocadinho pegar a parte pelo todo, ou seja, como não se pode atacar o todo, pega-se num elemento folclórico, etnográfico, identitário do ponto de vista de determinadas zonas para tentar estender o estereótipo. É um pouco como, aqui há uns anos, agora um pouco menos, havia o discurso que um muçulmano era igual a um extremista e quando, à medida que se há um contacto mais entre as culturas, percebe-se que há extremismos, que os estereótipos são injustos e este seria particularmente injusto. Isto não é uma forma também de tentar trazer um labéu e dizer os muçulmanos são trágicos na relação com as mulheres, há uma situação de abuso e por isso não merecem, não têm o direito de estar na nossa sociedade? Assim, nós vivemos cada vez mais com a meditização que está à nossa volta, uma meditização do imediato. Nós vivemos no campo das representações e não da verdade. Não é? A verdade é aquilo que mediaticamente se quer que seja. E aqui sim há este risco, que eu acho que possivelmente é propositado, que é o de lançar todo um estigma para cima de uma comunidade em que, se fôssemos fazer uma análise profunda, o número de mulheres na cidade de Lisboa que usa burca, se calhar é muito reduzido. Não faço ideia se preenche os dedos de uma mão ou muito mais. Isto é uma percentagem ínfima, é uma percentagem estatisticamente desprezível se comparada com a totalidade das muçulmanas que existem nesta cidade. Portanto, sim, está-se a criar uma imagem, está-se a dar uma ideia de que os muçulmanos, as muçulmanas, quando efetivamente a realidade não é nada disto. E, portanto, está-se a cavalgar uma onda de alarmismo, uma onda de islamofobia, em que este é o argumento perfeito. É o argumento perfeito para ter colocado esta questão na ordem do dia durante 1, 2, 3 semanas e, atrás disso, na prática, se criar, em termos de uma cultura popular, uma visão cada vez mais negativa em torno das questões da imigração, porque as grandes questões que estão em cima da mesa são essas, não é? Não é a questão propriamente da comunidade islâmica ou do véu, ou muito menos da dignidade da mulher, não é? A dignidade da mulher poder-se tratar de muitas outras formas. Até porque eu estou-me a lembrar de uma prática que também poderia ser colada a uma outra área, por exemplo, a excisão feminina. Nunca se viu os mesmos partidos, porque quem a pratica são antigas colónias portuguesas, ou seja, isso seria um anátema do eu contra os outros. Mas eu também, um jornalista é advogado do diabo também, como estou com um especialista em ciências da religião, é bastante oportuno dizê-lo. França proibiu, há dezena e meia de anos, as burcas. Há uma série de países que efetivamente proibiram a ocultação, invocando questões de segurança. E a questão da dignidade da mulher. A questão da dignidade da mulher, neste caso, falando consigo, a questão é um tema que deve ser trazido à colação quando se discute isto, ou não, ou a burca forçada, digamos assim, acaba por ser algo que vai sempre acontecer, apenas as mulheres vão deixar de estar na rua. A questão da dignidade da mulher deve ser, e é uma questão pertinente, em qualquer debate em torno de qualquer religião, fundamentalmente das chamadas religiões abrâmicas, que efetivamente foram construídas ao longo de milhares de anos, em que a mulher tem quase sempre uma posição subalterna ou uma posição secundária. Portanto, esse debate, obviamente, é um debate fundamental e que deve continuar a ter lugar,
e que não se deve restringir ao mundo islâmico e dentro do mundo islâmico às mulheres que usam burca. Não. Dentro do mundo judaico e dentro do mundo cristão há muitas situações em que equacionar a dignidade da mulher é pertinente. Agora, este equacionar, temos que pensar, se quisermos ser um bocadinho mais, mais inteligentes e se desejarmos algo mais do que apenas umas notícias e uns likes no dia imediato, temos que pensar pedagogicamente como é que se mudam as mentalidades. Eu acho que sim, que uma mulher que usa véu está a ser coartada na sua liberdade, mesmo que seja uma opção da própria e sequer é uma opção dentro daquilo que nós podemos chamar de uma autocensura, não é? Dentro da criação de um equilíbrio familiar em que ela opta pelo mal menor. Agora, o que é que nós podemos fazer de facto para mudar comportamentos? Se não é uma prática em termos de crença, de fé, se não é uma prática central islâmica, se é uma questão cultural, de que maneira é que nós podemos ir aos líderes religiosos e ter os líderes religiosos do nosso lado, como em relação à excisão genital feminina, e ter os imãs a trabalhar do lado da cidadania, da dignidade, a dizer às suas comunidades que não devem impor isso à mulher. Se calhar era muito mais eficaz ter um bom programa com umas boas conversas, umas boas formações com as lideranças islâmicas, do que propriamente escrever uma lei que inevitavelmente só vai resultar numa coisa. As mulheres que usam burca, se já vinham um pouco à rua, agora vão ficar completamente em casa. Ainda relativamente a esta questão do islamismo, tem muito trabalho feito e é por isso é que eu destaquei na introdução, quer sobre o islamismo e sobre o judaísmo na Península Ibérica, em Portugal. Em Portugal discute-se muito, a lei dos sefarditas trouxe uma nova luz sobre a herança judaica portuguesa e toda a gente aplaudiu de pé na altura a lei para corrigir uma dimensão histórica, mas a verdade é que a herança árabe continua a ser muito folclorizada, associada muito ao Al-Andalus, mas não àquilo que é a própria essência daquilo que é a cultura de hoje. Nós temos os escritos antigos graças aos copistas muçulmanos, por exemplo. Ou seja, há uma herança que o Ocidente judaico-cristão tem relativamente ao mundo árabe, ao mundo muçulmano, e que parece que agora se entrou num processo de autorificação. Em Portugal faz falta esse debate sobre a herança islâmica? Tal como todas as identidades, todos os países, fundamentalmente a nossa história é a mitologia. E a mitologia na forma como nós optamos por valorizar certos aspectos e por secundarizar outros. E nós sempre valorizamos, a nível linguístico, a nossa herança do latim. Agora, há pouco tempo, fundamentalmente com os trabalhos do Adalberto Alves, percebeu-se que, afinal, o número de vocábulos que vêm do árabe é muito superior àquela meia dúzia que nós aprendíamos na escola primária, não é? Mas mesmo na nossa história, nós olhamos muito pouco para o Al-Andalus, falamos de uma outra coisa bonita, simpática, mas, por exemplo, esquecemos de referir que só foi possível aquilo que chamamos de descobrimentos porque chegou à Península Ibérica e em Portugal foi adotado muito cedo aquilo que chamamos a numeração árabe e que permitiu operações matemáticas, que permitiu todos os cálculos para as navegações. Só foi possível nós termos também os descobrimentos porque, enquanto que a Europa, além de Pirineus, estava nos séculos IX, X, XI, XII, por aí fora, estava num feudalismo fechadíssimo, nós aqui no Al-Andalus vivíamos numa sociedade relativamente aberta, comercial, onde as pessoas tinham uma liberdade de expressão, de movimento, que, não sendo perfeita, não tinha nada a ver com o quadro feudal que se vivia no que é hoje a França, a Alemanha, etc. E, portanto, nós, culturalmente, somos muitíssimo herdeiros, quer do mundo judaico, quer do mundo islâmico. Agora, a nossa história centrou-se num prisma apenas. E está a ser muito difícil, há alguns passos dados, mas está a ser muito difícil colocar num campo de consciência coletiva a herança que temos, quer do mundo islâmico, quer do mundo judaico. A do mundo judaico, apesar de tudo, nos últimos anos teve alguma maior presença. Contudo, se formos aos manuais de história do nosso ensino, vamos ver que o mundo judaico é passado em 2, 3 pinceladas e acabou. Mas só para terminar, mas focando na questão do projeto de lei,
torna-se mais fácil outrificar os islâmicos que chegam, fundamentalmente até de outras culturas, também por essa falta de reconhecimento que nós também somos herdeiros da mesma matriz, historicamente. Sim. Falando, por exemplo, do Bangladesh, o islamismo chegou ao Bangladesh séculos depois de ter chegado à Península Ibérica, ao território onde nós estamos. Por isso, a minha pergunta que eu lhe faço é, enquanto nós não começarmos a discutir verdadeiramente essa herança, é possível fomentar políticas de integração que respeitem as identidades, mas que construam uma identidade comum com quem chega, com quem bate à nossa porta na qualidade de imigrante? Não. Sendo muito direto, não é. A grande questão está em nós conseguirmos fazer esse debate para tomar consciência da diversidade que nós somos. Já muita gente, muitos concidadãos, fizeram o que eu fiz, que é fazer a sequenciação do nosso ADN e ver as origens. É aquela coisa com piada, até há para aí filmes engraçadíssimos agora com esta questão das nossas origens familiares. E qualquer português que faça esse teste de ADN vai ver que nós somos uma mistura tremenda de gente. Nós somos, em termos geográficos, um espaço perfeito, porque por um lado somos, para a Europa, somos periferia, portanto tudo o que vai acontecendo vem em cascata e vai cá chegando, mas por outro lado somos uma plataforma giratória entre o Norte Atlântico e o Sul Mediterrâneo. Portanto nós somos uma amálgama de gente, somos aquilo que acho que era o Damião de Góis que dizia sobre Lisboa, que era a cidade de muitas e desvairadas gentes. Nós somos isso. Agora, nós fomos ensinados culturalmente a ver-nos como uma coisa coesa. E é possível ter essa ilusão. Essa ilusão foi facilmente construída, em especial pelo salazarismo, porque, por exemplo, linguisticamente nós de facto temos poucas variantes, ao passo que se for a uma Itália as variantes da língua são muitíssimo maiores, não é? Nós começamos a construir uma identidade geográfica e linguística e até política muitíssimo mais cedo. Temos as célebres fronteiras estáveis mais antigas da Europa, não é? Presente não, isso é negativo na nossa forma de nos relacionarmos com o outro. Agora, indo para o mundo islâmico, há aqui uma questão que no momento presente, no momento atual é importante, é que as vagas, chamemos-lhe assim, de muçulmanos que vieram para Portugal depois da Revolução do 25 de Abril, foram fundamentalmente de lusófonos. Primeiro gente vinda de Moçambique, com origem, muitos deles, na Índia, gente com uma educação superior, integrados em termos de comércio, de negócios, portanto, gente que se integrou muito facilmente. Depois temos uma leva de gente já vinda da Guiné, que apesar de ter uma escolaridade mais fraca e de serem socioeconomicamente menos prósperos, também sendo lusófonos, se integraram com muito mais facilidade. E temos agora, mais recentemente, uma leva de muçulmanos não lusófonos. E é aqui que, no fundo, o povo de brandos costumes, o verniz fininho que nós temos da tolerância, começa a estalar mais. É que há uma coisa importante no campo do diálogo e no campo da tolerância, que é o confronto do olhar. Nós podemos dizer que somos o tal povo de brandos costumes, mas, como eu digo muitas vezes, a maioria dos portugueses, até há 4 ou 5 anos, nunca tinha visto um muçulmano à frente. Eu nunca tinha visto um muçulmano à frente, porque os muçulmanos que viviam em Portugal vestiam-se exatamente da forma como os portugueses se vestiam. Portanto, até já se tinham cruzado com eles, mas não tinham dado por eles. Ora, estes muçulmanos agora vestem-se de forma diferente. Em especial as mulheres vestem-se de forma diferente e criam um confronto ao olhar ao qual nós não estamos habituados. E é aí que se dá o choque e que, por não termos essa reflexão feita de quem é que somos, nós inevitavelmente criamos um outro aqui que facilmente, enfim, passa a ser o bode expiatório de todos os males do mundo. E neste momento a imigração, os fluxos migratórios são o grande bode expiatório. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.